Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa história bíblica que, nossa, ecoa até hoje, né? O capítulo 5 de Daniel. Estamos com um material bem detalhado sobre essa narrativa. E a ideia é desvendar mesmo a queda da Babilônia com o rei Belsazar, aquele episódio famoso da escrita na parede, e as conexões que isso tem, históricas, proféticas, é fascinante. E é engraçado pensar, né, como expressões tipo seus dias estão contados ou a escrita na parede vieram daí, de milênios atrás. Vamos empacotar isso. Exato. E antes da gente pular direto para o capítulo 5, talvez seja bom dar um contexto rapidinho do livro de Daniel como um todo. Boa ideia. São 12 capítulos, né? Os primeiros 6 são mais narrativas históricas, tipo a vida do Daniel e dos amigos dele lá no exílio. E os últimos 6 são mais visões proféticas. Certo. E um detalhe que as fontes que a gente viu ressaltam, e que é bem importante, os capítulos 2 até o 7 foram escritos em aramaico. Aramaico. E por que isso faz diferença? Então, o aramaico era tipo a língua franca da época, sabe? A língua do comércio, da diplomacia entre os povos, os gentios. Usar aramaico ali indica que o foco dessa parte é a história mundial, o destino das nações, começando com Babilônia e indo para frente. Entendi. Faz sentido. E isso leva a uma distinção que é, olha, fundamental, e que essas fontes batem muito na tecla. Daniel 5 fala da queda histórica da Babilônia, aquela conquista pelos medos e persas em 539 a.C. Ok, a queda. Isso, que é diferente da ruína total da destruição completa da Babilônia, que está profetizada em outros livros como Isaías, Jeremias, Apocalipse. Ah, então não é a mesma coisa. Não é. Essa ruína total, muitos estudiosos veem como algo simbólico, ou talvez até algo que ainda vai acontecer no futuro. Mas a queda de Daniel 5 foi um evento histórico específico. Ter isso claro ajuda muito a entender o capítulo. Entendido. Queda histórica versus ruína profética. Beleza. Com isso em mente, vamos lá para o cenário de Daniel 5. O rei Belsazar, as fontes que a gente consultou explicam que ele era neto do Nabucodonosor, né? Não filho. E também não era o Beltesazar, que era o nome babilônico do Daniel. Exato. E o rei oficial mesmo, o número 1, era o pai dele, Nabanido. Só que Nabanido estava fora, em campanha militar ou algo assim. Então Belsazar ficou como corregente lá na capital, Babilônia. E a situação não estava fácil, viu? O exército medo-persa, com o Ciro na liderança, já estava avançando. A coisa estava apertando. E no meio dessa tensão toda, o que Belsazar faz? Pois é, em vez de cuidar da defesa, ele resolve dar um banquete gigantesco. Para 1000 dos seus nobres, uma festa daquelas. Sério? Com o inimigo na porta? Exatamente. E no meio da festa, ele tem uma ideia que foi, assim, o cúmulo da arrogância. Manda trazer os vasos sagrados de ouro e prata. Aqueles que Nabucodonosor tinha. Esses mesmos, que Nabucodonosor tinha saqueado do Templo de Jerusalém umas décadas antes. Usar os vasos sagrados numa festa pagã. Nossa, isso é muito forte. Foi uma provocação direta. Ele, os nobres, as esposas, as concubinas, todo mundo bebeu vinho naqueles vasos que eram dedicados ao Deus de Israel. E ainda brindaram aos próprios ídolos, feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra. Que afronta! Uma profanação total, sabe? Um desafio aberto ao Deus cujo templo o avô dele tinha destruído. Foi um erro duplo. Militar, por estar em festa, em vez de alerta, e espiritual por essa profanação toda. E aí a resposta vem na hora, né? Nesse momento que... Na mosca, no meio da festa, do nada, surgem dedos de uma mão humana e começam a escrever na parede do salão, ali na cal, perto do candelabro,
bem à vista de todo mundo. Imagina o clima, a música parando, as conversas morrendo, todo mundo olhando para aquilo. O pânico do Belsazar deve ter sido indescritível. O texto bíblico descreve isso de um jeito muito vívido, né? As fontes que lemos usam essa descrição forte. O semblante do rei mudou, os pensamentos o perturbaram, as juntas dos lombos se relaxaram, os joelhos batiam um no outro. É uma imagem de terror absoluto, perda de controle físico mesmo. Pavor total. E o que ele faz? Desesperado, ele grita para chamar os sábios, os astrólogos, os caldeus, os adivinhos, a tropa de elite da sabedoria babilônica, e oferece uma recompensa enorme. Qual era a recompensa? Vestir púrpura, que era a cor da realeza, um colar de ouro no pescoço e ser o terceiro governante do reino. Terceiro? Ah, por causa do pai dele? O Nabonido que era o primeiro. Exatamente. Uma confirmaçãozinha ali no meio do pânico de que ele era o corregente, o segundo, mas nem a recompensa adiantou. Ninguém conseguiu ler nem interpretar a escrita. Mas por quê? Eles não eram sábios? Pois é. Esse é um ponto que as fontes acham fascinante. A famosa sabedoria babilônica que decifrava sonhos e lia estrelas falhou completamente ali. Por quê? É uma boa pergunta. Se os maiores especialistas do Império não conseguiram, quem poderia? É aí que a história dá uma virada. Entra em cena a rainha-mãe. A esposa de Belsazar? Provavelmente não. As fontes sugerem que era a viúva de Nabucodonosor, a avó de Belsazar, uma figura de respeito. Ela vai até o salão, vê o estado do rei e dos nobres e dá a dica. E qual foi a dica? Ela lembra Belsazar, de um certo Daniel, um dos exilados judeus. Ela diz, olha, tem um homem no teu reino em quem habita o espírito dos deuses santos. Ela elogia muito Daniel, fala da inteligência, do entendimento, da capacidade dele de interpretar sonhos, decifrar enigmas. Diz que Nabucodonosor reconheceu isso e até o fez chefe dos magos lá atrás. Então ela basicamente diz, relaxa, tem um cara que resolve isso. Exato. Ela fala com uma confiança. Chama o Daniel, que ele vai te dar a interpretação. E aí Daniel, que talvez nem estivesse mais tão em evidência no governo de Belsazar, é chamado. Isso. Ele é trazido à presença do rei, Belsazar fala da fama dele, repete a oferta da recompensa, se ele conseguir ler e interpretar aquilo na parede. E qual a reação de Daniel? Totalmente diferente dos outros, com muita dignidade, sabe? Ele recusa os presentes na hora. Fala algo como, olha, fica com teus presentes, dá tuas recompensas para outro. Uau. Ele não estava ali por interesse. Mas ele diz, mesmo assim eu vou ler a escrita para o rei e vou declarar a interpretação. Só que, antes de falar o que estava escrito, ele tem umas verdades para dizer para o Belsazar. Ah, ele não foi direto ao ponto. Não. Primeiro veio a repreensão. Direta. Severa. Ele começa relembrando a história do avô, Nabucodonosor. Aquela capítulo 4, que ele ficou meio animal? Essa mesma. Daniel lembra como Deus deu poder e grandeza a Nabucodonosor, mas quando o coração dele se encheu de orgulho, Deus o humilhou. Fez ele viver como um bicho no campo, comer grama, até ele reconhecer que o Deus Altíssimo é quem manda nos reinos dos homens. Ele está preparando o terreno para o Belsazar, né? Dando o exemplo do avô. Exatamente. Aí vem a acusação direta. E tu, Belsazar, neto dele, não humilhaste o teu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Essa é a chave da bronca. Você sabia da história, viu o exemplo, mas não aprendeu nada. Pesado. E continua. Daniel lista as faltas de Belsazar. Se levantou contra o Senhor do céu, profanou os vasos da casa dele, bebeu neles, louvou ídolos de metal, madeira, pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. E o pior, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Só depois dessa confrontação toda é que Daniel vai decifrar a mensagem. Nossa, que coragem a do Daniel também, né? Falar isso na cara do rei. E qual era, afinal, a mensagem na parede? As palavras eram em aramaico. Mene, mene, tekel, ufarsim. Mene, mene, tekel, ufarsim. O que significa? Daniel interpreta uma por uma. Mene significa contado. A repetição é para dar ênfase. A interpretação, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim a ele.
Daí vem nossa expressão, seus dias estão contados. Tekel significa pesado. A interpretação: foste pesado na balança de Deus e foste achado em falta. Achado, leve demais, insuficiente. Peres, que é a forma singular de Ufarsim, significa dividido. Interpretação: o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Dividido e entregue aos medos e persas. E tem um jogo de palavras interessante aí. Peres soa muito parecido com Parsim, que é a palavra aramaica para persas. Então a própria palavra para divisão já apontava quem ia ficar com o reino. Que coisa! E aquela questão dos sábios não conseguirem ler? Alguma ideia do porquê as fontes falam algo? Mencionam sim. Algumas teorias rabínicas antigas sugerem que talvez a escrita estivesse num formato estranho, tipo vertical em vez de horizontal ou escrita de trás para frente. Outra possibilidade levantada é que poderia ser um código. Citam até a cifra Atbash, que é um código de substituição hebraico bem simples, tipo a primeira letra do alfabeto troca com a última, a segunda com a penúltima e assim por diante. Um código. Então Daniel seria tipo um criptoanalista. Poderia ser. Se for isso, ele não só interpretou o significado, mas primeiro decodificou a mensagem. Um dos primeiros criptologistas da história registrada, talvez. Que demais! Uma mensagem divina codificada de julgamento. E o cumprimento dessa sentença foi rápido, né? Imediato. O texto de Daniel é seco direto. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, ocupou o reino. Ponto final. Naquela mesma noite. E as fontes históricas, tipo, de fora da Bíblia, confirmam isso. Confirmam a queda rápida e a maneira como aconteceu. Historiadores como o grego Heródoto contam que enquanto a festa rolava solta lá dentro, o general do Ciro, um sujeito chamado Gubaro, ou Ugbaro, executou um plano engenhoso. Eles desviaram uma parte do rio Eufrates, que passava por dentro da cidade, para um canal ou um lago artificial que existia ali perto. Desviaram o rio. Sim, o nível da água dentro da cidade baixou tanto que os soldados persas conseguiram entrar por baixo das comportas onde o rio passava. Entraram quase sem resistência. A cidade estava em festa, totalmente desprevenida. A queda foi súbita, como a escrita previa. Incrível! E isso nos leva ao Ciro, o persa, essa figura que conquistou Babilônia. Quem era ele exatamente? Ciro II Grande. Olha, ele é uma figura gigante na história antiga. Fundador do Império Aquemênida, que juntou os medos e os persas. Ele criou um império enorme, que ia da Índia até quase a Grécia. E ele era conhecido não só pela força militar, mas também por uma política diferente para a época, de uma certa tolerância com os povos conquistados, de permitir que mantivessem seus costumes, sua religião. E interessante. Mas o mais espantoso mesmo, e algo que as fontes que a gente viu destacam muito, é a conexão dele com uma profecia no livro de Isaías. Uma profecia sobre o Ciro. Mas Isaías não viveu bem antes? Exatamente. Cerca de 150 anos antes do Ciro sequer nascer. É algo impressionante. Lá em Isaías, capítulos 44 e 45, Deus, falando através do profeta, faz coisas incríveis. Primeiro chama Ciro pelo nome. 150 anos antes? Pelo nome. De certinho com o que os historiadores contam. Nossa! E mais, Deus chama Ciro de meu pastor e seu ungido. Ungido, um termo geralmente usado para reis de Israel ou sacerdotes, aplicado a um rei persa. Um rei pagão chamado de ungido por Deus. Exato, e a profecia dizia por quê. Deus o usaria para libertar os judeus do cativeiro na Babilônia e para ordenar a reconstrução de Jerusalém e do templo. E tem um detalhe incrível. A profecia diz que Deus o fortaleceria para abater as nações diante dele e eu cingirei os lombos dos reis. Lembra da descrição do pânico do Belsazar, com os lombos se relaxando? Os joelhos batendo, os lombos relaxados. A profecia de Isaías mencionava isso sobre os reis que Ciro derrotaria. Que conexão! É de arrepiar, né? Ver o nome, a tática da conquista, o propósito de libertar os judeus e até um eco da reação de pânico do rei derrotado. Tudo escrito um século e meio antes. E qual teria sido o impacto disso no próprio Ciro? Ele ficou sabendo dessa profecia? Olha,
Tem um relato muito interessante do historiador judeu Flávio Joséfo. Ele diz que depois da conquista da Babilônia, o próprio Daniel teria mostrado esses escritos de Isaías para Ciro. O Daniel mostrou o pergaminho para ele? É o que Joséfo conta. Imagina a cena. Ciro, o conquistador do mundo, vendo seu nome, suas ações, seu destino, escritos num livro sagrado dos judeus, tão antigo. O impacto deve ter sido enorme nele. Dá para imaginar. E as ações dele, depois disso, refletiram essa profecia. Totalmente. Confirmam tudo. O Ciro fez exatamente o que Isaías previu. Ele publicou um decreto libertando os judeus que estavam cativos na Babilônia há 70 anos. Ele não só permitiu, mas incentivou e até financiou o retorno deles para a Judéia. Cerca de 50 mil voltaram nessa primeira leva. E, importantíssimo, ele devolveu os milhares de utensílios sagrados do templo, aqueles mesmos que Belsazar usou na festa. E ordenou e apoiou a reconstrução do templo em Jerusalém. Ele devolveu os vasos. Que reviravolta! Uma reviravolta completa. Isso não está só na Bíblia, lá no início do livro de Esdras. A arqueologia confirma. Existe um artefato famoso chamado Cilindro de Ciro, que está hoje no Museu Britânico. O cilindro de Ciro. Lá ele fala sobre permitir que povos deportados voltassem para suas terras e reconstruíssem seus santuários. Bate perfeitamente com o que a Bíblia diz que ele fez pelos judeus. Incrível como a história e a arqueologia se encaixam com a narrativa bíblica aqui. É um dos pontos onde essa conexão é muito forte, sim. Então, Ciro conquista a Babilônia, cumpre a profecia de Isaías, liberta os judeus. Mas e a cidade de Babilônia em si? O que aconteceu com ela logo depois da conquista? Foi arrasada, como algumas profecias de ruína pareciam indicar? E aí chegamos naquele ponto crucial de novo. A diferença entre queda e ruína. E as fontes que consultamos são bem claras nisso, desfazendo o engano comum. Não, Babilônia não foi destruída pelos persas, em 539 a.C. Pelo contrário, Ciro fez dela uma das capitais do seu vasto império. Era a capital de inverno dele, inclusive. Virou capital persa. Foi destruída. De jeito nenhum. Ela continuou sendo uma cidade importante por séculos. 200 anos depois de Ciro, Alexandre o Grande, quando conquistou o Império Persa, também ficou encantado com Babilônia. Ele fez dela a capital do seu império e tinha planos enormes para reconstruir e embelezar a cidade. O Alexandre também? Sim. Os planos dele foram interrompidos pela morte prematura dele lá mesmo, em Babilônia. Aliás, uma morte que também é sugerida em Profecias de Daniel, lá no capítulo 8, falando do bode com o chifre notável que é quebrado no auge do seu poder. Mas isso é outra história. Muitas conexões nesse livro. Então, se nem Ciro nem Alexandre destruíram Babilônia, quando aconteceu a tal ruína total? Essa é a questão. Ela nunca sofreu uma destruição única, cataclísmica, como foi, por exemplo, com Nínive ou Cartago. O que aconteceu com a Babilônia histórica foi um declínio lento, gradual ao longo de muitos séculos. Um declínio? Como assim? Com o passar do tempo, outras cidades na região foram ganhando importância, como Célcia, fundada perto dali. O centro político e econômico foi se deslocando. O império mudou de mãos. Partas, romanos, sassânidas. Viajantes romanos como o imperador Trajano, lá pelo século II d.C., visitaram Babilônia e a descreveram já como em grande parte deserta, em ruínas. Mas ainda era reconhecível como a antiga cidade. Não estava varrida do mapa. Entendi. Foi ficando abandonado, então. Exato. Foi perdendo relevância, a população diminuiu, os edifícios foram se deteriorando, a areia do deserto foi cobrindo. Quando os arqueólogos começaram a escavar para valer, lá no século XIX, ainda encontraram alguns vilarejos na área, pessoas morando ali. Ou seja, a cidade histórica caiu em 539 a.C., como Daniel 5 descreve. Depois, entrou em declínio. Mas aquela ruína total, a desolação completa e permanente que Isaías e Jeremias profetizaram, parece ser algo diferente. Diferente como? Talvez se refira a um juízo final sobre a Babilônia como símbolo de um sistema mundial idólatra e opressor, como aparece no Apocalipse. Ou talvez seja uma ruína literal que ainda está por vir no futuro. As interpretações variam, mas o ponto-chave é: a queda de Daniel 5 é um evento histórico específico e cumprido. A ruína profética é outra camada de significado. Certo. Então, recapitulando o que a gente viu hoje.
A festa totalmente imprudente e arrogante de Belsazar. Isso, com a profanação dos vasos sagrados. Aí vem a escrita divina na parede como um aviso final, um juízo iminente. Que ninguém conseguia decifrar, certo, Daniel? Exato. Daniel, com coragem, primeiro repreende o rei e depois da interpretação. Contado, pesado, dividido. Seu reino acabou, você falhou e ele será entregue aos medos e persas. E o cumprimento vem naquela mesma noite. Babilônia cai para Ciro, de forma rápida e precisa, exatamente como profetizado por Isaías 150 anos antes, com o nome e tudo. E a gente entendeu bem a diferença. Essa foi a queda histórica da cidade-império. A ruína total, descrita em outras profecias, é outra coisa, possivelmente simbólica ou futura. Perfeito. E essa distinção toda, essa história, não fica só no passado, né? Ela nos conecta com questões atuais. A localização da antiga Babilônia é no Iraque de hoje. Sim, uma região bem complicada. Com certeza. E as fontes que a gente analisou até mencionam, ainda que de forma especulativa, como rumores, a possibilidade de um ressurgimento de Babilônia. Talvez não a cidade física em si, mas a ideia, o nome, como um centro de poder ou influência global no futuro. Um ressurgimento de Babilônia? É uma especulação que circula em certos meios, baseada em algumas interpretações proféticas. Se isso vai acontecer ou não, é impossível dizer. Mas o próprio peso histórico e simbólico do nome Babilônia, especialmente no contexto das profecias bíblicas sobre os últimos tempos, sugere que a gente talvez deva prestar atenção aos desenvolvimentos geopolíticos naquela região do mundo. Ficar de olho no que acontece por ali à luz dessas narrativas tão antigas. Pode ser prudente, sim. Observar com essas histórias e profecias em mente. Interessante. Isso nos leva a uma última provocação, uma reflexão final que surgiu do material que a gente viu. Será que talvez nós estejamos entrando ou vivendo um período da história sobre o qual a Bíblia oferece proporcionalmente até mais detalhes proféticos do que sobre qualquer outro tempo? Talvez até mais do que sobre a própria época em que Jesus viveu, nos evangelhos? É uma ideia forte, né? Provocadora. Com certeza. Não é uma afirmação, claro, mas um convite à reflexão. Um desafio para quem nos ouve investigar por conta própria, comparar o que as escrituras falam sobre o futuro com o que a gente vê acontecendo no cenário mundial. O que será que salta aos olhos? O que ressoa? Fica aí a pergunta, né? Para cada um ponderar, pesquisar, aprofundar. Exatamente. Algo para se pensar.